Boa noite a todos. Estamos começando hoje o 6º dia das oitivas da Comissão Parlamentar de Inquérito 001 de 2023, conforme prevê o artigo 71, 74 e 76, todos do Regimento Interno. Mais uma vez, essa comissão aqui presente quer deixar claro que essas oitivas se faz necessário para termos uma melhor clareza dos fatos relacionados aos documentos já analisados. Voltamos a informar que, por estarmos falando de 20 itens que estão sendo investigados, sendo que em cada item existe mais de um fato, serão necessários vários dias de oitivas para que não se torne cansativo ao depoente e à comissão. A comissão desde já agradece pelo comparecimento da senhorita Edilane. Solicitamos que desligue o telefone celular, por ser norma regimental prevista no artigo 23 e 203. Também informamos que essas oitivas se encontram em sigilo, porém está sendo gravado. Você está sendo ouvido como testemunha e, por esse motivo, tem o dever de falar a verdade, ao que lhe for perguntado, conforme determina o artigo 342 do Código Penal e artigo 203 do Código de Processo Penal. Edilane, nesse momento, peço que a senhorita fale a essa comissão seu nome completo, idade, profissão, onde exerce suas atividades profissionais, se tem grau de parentesco, se é amiga íntima dos envolvidos ou inimiga desses. Boa noite. Eu me chamo Edilane Matias de Lemos, nasci em 2/6/77, não tenho grau parentesco nenhum com os investigados e eu trabalhei do que você tinha dito? A sua atividade profissional? Hoje em dia eu sou costureira. Senhorita Edilane, vamos falar das estradas. Senhorita Edilane, face às estradas rurais, o que essa Casa Legislativa viu nesses 3 anos foram constatados que não existiu manutenção nas estradas rurais. Não houve manutenção com trabalhos de máquina, não teve colocação de cascalho, não teve colocação de bica corrida, e aqui aparece para nós várias listagens de pagamento, como se essas máquinas tivessem trabalhado 8 horas por dia, de segunda a sábado, e uma vultuosa aquisição de cascalho e bica corrida. Como que eram feitas essas listagens de prestação de serviço e a compra desses produtos na hora de apresentar documentação para a prefeitura efetuar o pagamento? Os cascalhos e bica corrida eu não tenho conhecimento. Agora, os aluguéis de máquinas, o prefeito pedia a quantidade de horas e eu ligava na MAG solicitando o contrato para fazer as horas que ele tinha resolvido com o chefe de departamento rurais. E aí, quando chegava o final do mês, ele trazia as planilhas assinadas pelo chefe do departamento de zona rural e eu encaminhava para a MAG para eles estarem efetuando a nota fiscal, que logo que chegava já passava para a contabilidade efetuar o pagamento. Pela ordem, senhor presidente. Senhorita Edilane, a senhora podia informar para nós se as máquinas que eram contratadas trabalhavam no sábado ou não, só os 5 dias, o sábado não trabalhava? Então, na verdade, quem vai te dizer isso é o chefe do departamento, porque o moço que alugava as máquinas, trazia as planilhas preenchidas, eu só conferia se o total de horas estava certo com a totalidade total para encaminhar. A senhorita não sabe quantas horas ia por mês, porque é 8 horas por dia. Então, dava 5 dias, dava 40 horas por semana. Então, se tivesse mais de 40 horas,
trabalhava no sábado. Isso aí só não sabe informar para a gente? Não, na verdade eu não sei, porque não era só uma retro que ele trabalhava, né? Era com mais de uma retro. E caminhão também, eu só conferia as horas mesmo, porque já estava assinado pelo chefe, eu não conferia se era sábado e domingo, porque se ele assinou, porque ele viu o serviço, né? Questão de horas, senhor presidente. Posso levar aqui os empenhos, umas planilhas, para a senhora reconhecer? Pode. São essas planilhas de caminhão. Esses aqui é do Fabinho, né? Deixa eu falar no microfone, por favor. Essas do caminhão não é do mesmo que fazia o de retro, né? Esses aqui é o Sim, aí tem de caminhão e tem também de retroescavadeiras. de retro. A senhora reconhece aí assinaturas? Essas aqui vinham. Vinham Não, dessa... esse aqui não é do mesmo, era de um outro, porque no comecinho, quando deu aquela chuva, foi feito 2 contratos, da Constru Vale e da RM, que era do Rogerinho, né? Aí tinha até umas, deixa eu ver aqui. Acho que não é essa não. Que está com a minha letra, que ele trouxe, estava muito sujo de terra, rasgado, aí eu passei a limpo, só passei a limpo, mas o chefe do setor assinou. Aí eu não sei se os sábados eles marcavam separados, porque era a mesma máquina que trabalhava no mesmo local, na mesma hora e no mesmo dia. Aí eu não sei se colocava na mesma hora e no mesmo dia, né? Tá, e tinham mais máquinas? Era de placas diferentes. Mas Aqui, ó, caminhão, ó, tinha as placas, Hum, como a máquina também tinha as placas. Eram, acho que 3 retros. Ah lá, essa já não é não é o mesmo desse. Ó. Não, esse é do retro. e vocês eram conferidos? Não, ele trazia essa planilha para mim, eu conferia as horas, se dava o total aqui. Como já estava assinado pelo chefe de setor, eu encaminhava pela MAG. Mas Aí saber se era sábado ou domingo eu não sabia, porque o chefe já tinha mas assinado. o veículo, vocês conferiam para ver se não estava sendo feito... Não, então, e essa conferência quem tem que fazer é o chefe do setor que já assinou. Se ele acompanhou o trabalho, ele viu que era essa retro que trabalhou, ele assinou. Então nós não vamos achar empenho dessa mesmo retro no mesmo dia, em outro lugar. Eu acho que tinha, deixa eu ver, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu não estou achando que eu passei a limpo. São vários empenhos, né? Não, esse aqui não está com a minha letra, não. Aí quando não estava com a letra da senhora, quem que fazia? Não, ele mesmo que fazia, o moço que alugava as máquinas. Era Só pre- que esse dia ele trouxe, estava sujo e rasgada as planilhas. Aí eu passei a limpo e o chefe assinou de novo, o chefe do departamento. E a única forma de comprovar as horas trabalhadas era através dessa Das planilha. planilhas, era só as planilhas. Não tinha nenhuma questão assim de orímetro. Não, nunca teve. Mas nunca foi pedido sim pelo executivo para comprovação. Não, eu até falei para o Leandro que era bom ele mandar um funcionário para acompanhar, para ver se os trabalhos eram feitos mesmo, né? E ele nunca. Eu acho que ninguém, e ele que deve ter acompanhado, porque funcionário ele nunca colocou para acompanhar. Quando a senhora fez esse pedido, a senhora também chegou a fazer para o senhor prefeito? Falei junto com o senhor prefeito, que era para colocar um funcionário para acompanhar os trabalhos do senhor Rogerinho. E mesmo assim não foi feito. Não, ele não colocou. Eu não estou achando umas que eu tinha preenchido aqui. Eu só tinha achado estranho porque eram 3 retros diferentes, mas no mesmo horário, no mesmo dia e o mesmo trabalho que elas fizeram. Aí deve ter sido o sábado e domingo que eles colocaram em outro número, né? Eu não entendi. Senhora... Eram 3 números de placas de retro que eu passei a limpo. E só que era o mesmo dia, a mesma hora e o mesmo serviço. Você põe o microfone, por favor, mais perto da boca. Mas essas planilhas a senhora está reconhecendo que foi a senhora que fez? Não, eu não fiz. Essas aqui não foi eu que fiz. Não? Essas foi o senhor Rogerinho mesmo, olha lá, todas estão Então, com a ele letra mesmo dele. fazia? É, ele mesmo que fazia e trazia já assinado pelo senhor Leandro. Então ele que apontava as horas, pedia para o Leandro assinar? Isso. Ele que apontava as horas. Aqui do Guilherme eu já não fazia mais parte.
Essas aqui são todas que vocês pediram? Acho que são todas, né, doutora? Que foi, né, enviados para nós. Relação de dias trabalhados, só não conferia, né? Sábado, domingo, isso aí só não teria, Não, porque o chefe do setor já tinha assinado, eu não conferia. Tá. E ele deve ter conferido, né? Chefe de setor, no caso, É o o Leandro. senhor Leandro. É. Vale, essa aqui é de outro. Essa é da É da Construvale. Construvale, é do senhor Luciano. Mas aí, no caso, a senhora que preenchia? Não, ele também trazia preenchido. Eles traziam preenchido todas. Essa letra que Também não. não é da senhora. É só aqui, ó. Que eu preenchi. Quando ele não preenchia tudo aqui, aí eu preenchi o número do contrato. Acho que não estão aqui as que eu passei a limpo, não. Tem umas que tem os números das placas das máquinas. Chassi 48. Olha lá, ó. Esse aqui, ó, é um final 48. Essa aqui é final 86, ó. Então, são retros diferentes que faziam o serviço. Mas o senhor Rogério tinha duas retros Tinha, acho que na verdade eram 2 ou 3 que ele tinha cadastrado na MAG. que prestavam serviço no município. Todas elas prestavam serviço para o município. Que eu passei a limpa, não está aqui não. Tá. Essa aqui são todos os contratos do ano todo? Acho que são todos que nós temos, doutor. É só esses que foram enviados, né? Ah lá, ó, essa aqui já é outro número de chassi, ó lá. Essa é uma retro, essa aqui é outra retro. O senhor Rogério tinha, então, vários operadores que faziam o mesmo serviço. Eu não sei se era ele que fazia, ele tinha algum operador que fazia. Olha lá, esse já é um chassi 48, era uma, e essa aqui 94 era outra. Entendi. Olha lá, ó, de 17, deixa eu ver aqui, 17. Olha lá, é o mesmo chassi, no mesmo dia, Entendi. tá vendo? Eram máquinas diferentes que faziam o mesmo serviço no mesmo dia, na mesma hora, No mesmo lugar. no mesmo lugar lá. Soledade Velha, essa é um, Soledade Velha, essa é outra. Tá, então, no caso, teriam duas máquinas lá. Fazendo o mesmo serviço, ó. Tá. E assim, nunca teve alguma pedido assim de comprovação das horas através de outra forma? Não, só dessa forma mesmo. Não, eles traziam porque a MAG enviava para a gente essa planilha para a gente dar para eles preencherem. Tá. Aí eles Senhorita preenchiam, o Edilane, chefe do gabinete assinava, o chefe do departamento assinava. mas como é possível duas máquinas no mesmo local, fazendo serviço no mesmo local? Então, aí isso eu conferia. Um dia que eu via, eles falaram que ele trabalhava no sábado e domingo, eles colocavam essa data. Mas a aqui. senhora chegou a perceber isso? Eu olhando, via que era, eu perguntava, ele falou que eram as horas de sábado e domingo que ele colocava em outra retro. Mas Ah lá, cada uma é quem que uma. falava isso? O senhor Rogerinho lá. Tá vendo? São chassi diferentes. Aham. E na mesma hora e no mesmo local. Uhum. E ele punha sábado e domingo. Ele falava que colocava o sábado e domingo. Já tinha falado com o senhor Leandro. E o senhor prefeito tinha ciência disso e nunca questionou. Eu acredito que ele tinha conhecimento. Você chegou alguma vez a falar com o seu prefeito sobre isso?
Eu tinha falado com o Leandro. Aí eu falei uma vez com o senhor prefeito, ele falou que ele trabalhava sábado e domingo também, que ele fazia às vezes fora de hora, que ele precisava. E o seu Leandro, chefe, no caso do departamento de obras também, Falava que era no sábado e domingo. falava que era no sábado e Porque não domingo. tinha como duas máquinas fazer o mesmo serviço, Não né? tinha. Mas o senhor Leandro nos disse aqui, agora há pouco, que a máquina não trabalhava no domingo, né? Eles falavam que era fora de hora, sábado e domingo. Então, trabalhava fora de hora e eles colocavam Sábado, com outro Nessa- número de, com essas... Entendi. de chassi. Para compensar o serviço. Isso. Então, todas foram preenchidas pelo senhor Rogério. Todas. E É. assinado pelo senhor Leandro. Tá. Só as da Constru Vale, que era outra empresa, que você não- Eles também preenchiam, Doulos. que era eles mesmos. Era o senhor Luciano que preenchia. Tá. Aí, no caso, o funcionário era o seu José. Seu Zé. Do Luciano era o senhor José. Em algum momento, a senhorita presenciou contato direto do senhor prefeito com responsáveis por essas empresas contratadas pela MAG, onde fosse discutido quantidade que seria pago de prestação de serviço, fornecimento de produto? Dos aluguéis da máquina? O moço ia lá às vezes e conversava com o Leandro, o senhor prefeito, para ver as quantidades de hora que ia ser pedida na MAG, né? Mas eles faziam um cálculo aleatório? Não, valor não, porque é um valor fixo para qualquer Fixo. um. Eles faziam, porque quando deu aquela chuva, aí alugou bastante, porque estava precisando e a reta estava estragada. Aí- A senhorita chegou a questionar, se desconfiou de alguma coisa? Chegou a questionar Não, alguma porque- hora? Porque estava precisando, eu achei que, sempre os outros reclamavam da estrada, eu achei que estava precisando realmente, né? A senhorita concordava com as planilhas que, segundo o operador da reta escavadeira da empresa contratada pela MAG, vinham já prontas pelo senhor Leandro, trazidas para a prefeitura? Eu não posso questionar, porque se já estava assinada pelo chefe do setor, ele já tinha averiguado as planilhas, né? A senhorita presenciou alguma reunião entre o prefeito e o diretor da MAG? Não, porque era com o secretário, às vezes eu que ligava pedindo os contratos, né? Esses contratos, a senhora tinha, sim, conhecimento do teor dele. Não, ele mandava os contratos com o tanto de hora que o senhor prefeito pedia, era só para ele Sim, assinar. era requisitado pelo senhor prefeito uma quantidade de horas. Mas E- não precisa usar, quando a gente solicita, vamos supor, 1.000 horas, não precisa usar as 1.000 horas, você paga aquilo que você usa. Sim, né? E a comprovação são A essas planilhas. comprovação são as planilhas. Tá. E a senhora tem assim essa informação se o valor cobrado por hora era todo repassado para as empresas ou a MAG tinha uma porcentagem nesse pagamento? Ela encaminhava uma nota que diria o senhor Rogerinho, não sei, que tinha um desconto. Eu não sei se era desconto que faz quando tira nota, que eles descontavam dele, porque nunca era o mesmo valor. A nota que eles mandavam, a quantidade de hora que ele trazia. Tá, então a senhora não sabe se era pago para a MAG o valor. Era pago para a MAG o valor que eles mandavam a nota. Aí o Rogerinho falou que não era o mesmo valor que era para ele, que eles descontavam. Esse Não sei valor- se é por tirar a nota, desconta. Eu não sei se desconta na nota. Né? E uma outra coisa, a senhora presenciou alguma reunião do senhor Rogério junto com o senhor prefeito dentro do gabinete, com o seu chefe o senhor Ele Leandro? sempre ia lá, até quando começou o lugar, ele pediu para dar oportunidade, porque ele era da cidade, né? Que era Tá. para dar oportunidade para ele. É isso aí, ele fez o pedido direto para o senhor prefeito. Ele sempre fazia, que às vezes ia lá também, algumas vezes, mas não sei do que ia se tratar. Aí o senhor prefeito orientou ele a fazer alguma... Ele já tinha feito o cadastro
Na MAG, né? Ah, mas ele fez assim orientado por alguém, não? Não, acho que ele sabia que tinha que fazer um... Como é que fala? Esqueci o nome. Credenciamento. Credenciamento. Aí ele MAG. fez o credenciamento para ele poder oferecer aqui para o município de Soledade. E alguma vez teve algum contrato de máquinas ou caminhões sem ser através da MAG? Não, era só através da MAG. E quem era credenciado lá. Quem era credenciado lá. O critério de escolha para quem vai executar o serviço no município, a senhora sabia como que funcionava? Aí pode ser critério do prefeito. Quem ele quiser, ele pode chamar, se for cadastrado lá, na MAG. Então, no caso, o senhor prefeito que requisitou o senhor Rogério para fazer o serviço aqui. É porque ele pediu para dar oportunidade, porque ele era da cidade. Então, a MAG que não era a MAG que fazia a escolha. Não, lá na MAG são vários credenciamentos, né? De quem tem máquina, caminhão. Entendi. Aí faz o credenciamento na MAG e o senhor prefeito requisita essas Aí horas. qualquer município requisita as horas. Tá, e faz o pedido para qual empresa se faça aqui o serviço. Isso. É isso que eu entendi? É. Tá, e a senhora não tinha assim, não tinha informação se a MAG tinha outras empresas cadastradas. Eu sabe? acredito que sim, que aí eles abriram o credenciamento para quem quisesse fazer, né? Então existiam outras máquinas credenciadas. Tanto que a gente já trabalhou com duas pessoas, com o Construvale e com a RM. Sim, uma do senhor Rogério, né, que é a RM, e a Construvale, onde Que é o lá senhor... acho que de Resende, não sei que ele é. Sim. E sempre foram essas duas empresas. Sempre foi essas duas empresas, mas mais a da RM. Mas é da RM. Tá, isso aí é a pedido do senhor prefeito. Aham. Tá. Por que é necessária a contratação feita pela MAG e não direta através de licitação, uma vez que os prestadores de serviço e empresas são daqui da cidade e região? Então, como um município é conveniado com a MAG, aí o doutor Adriano, que era o advogado de licitação, orientava que podia ser feito pela MAG, porque o município era conveniado lá. Mas, como a senhora falou, né, que o senhor Rogério relatou que tinha um desconto. Ele que disse que não vinha o mesmo valor da nota, era o mesmo valor do total de horas que ele tinha Sim, feito. mas então a contratação direta, através de licitação do senhor Rogério, não seria mais vantajoso para ele, porque ele não teria esse desconto, e a alegação dele de dar preferência para ser da cidade, não seria melhor no entendimento da senhora? Eu acho que seria, né? E a senhora sabe o porquê desse intermédio da MAG para essa contratação? Qual é o objetivo disso? Eu acho que era mais facilidade, o município era conveniado com eles, era mais fácil, né, do que fazer a licitação. E eu não sei se para esse tipo de serviço era necessário fazer a licitação, porque se podia contratar pela MAG, eu acho que vários municípios contratam, né? Entendi. Então, no caso, não havia licitação, já tinha uma licitação da MAG, Não era uma licitação, era um credenciamento. certo? Aí requisitava da MAG essas horas, Requisitava e da MAG. a MAG vinha, através da indicação do senhor prefeito, mandava aqui a empresa prestar o serviço, né? Através da indicação do seu prefeito, vinha a empresa aqui, não tinha licitação. Não, dessa era empresa. credenciado. Aí o senhor Rogerinho falou para ele dar oportunidade, porque ele era da cidade. Entendi. Aí ele tinha credenciado na MAG e o senhor prefeito deixou ele trabalhar. Em algum momento, o senhor prefeito solicitou que você pagasse quantidade de horas de máquina e caminhões sem justificativa e que ficou claro de não ter ocorrido aquele serviço para a senhora? Não, nunca. A senhora entende que essa contratação via MAG seria uma manobra para não haver licitação? Acredito que não, porque até tinha licitações que eles pegavam carona com a MAG também. De outras coisas eles pegavam carona. Como é que seria isso, pegar carona? Então, eu ouvia dizer, isso aí quem vai te explicar é o pessoal da licitação.
Nosso município fez compras de veículos, Aham. né? Nós temos 2 veículos que foram comprados, 3 veículos que foram comprados através via MAG. A senhora sabe descrever para a gente como é que é feita essa compra? Se tem uma consulta no mercado através de valores, ou é a MAG que fornece esses valores? Aí eu não sei te informar, a licitação que vai te falar direito. Mas aí, no caso, então, é a comissão de licitação que é É. responsável por isso? Ela que se pegou carona, como que foi feito, ela que vai te informar. Esse pegou carona, eu não consegui discernir o que seria. Então, eu não dona sei te Adilane. explicar direito, porque Tá. eu não faço parte da licitação, mas lá tem uma licitação grande na MAG. Aí o município, como é associado na MAG, ele pode pegar carona daquela licitação. A senhora quer dizer assim, vamos ver se eu conseguir entender. Eu sou de um determinado município. Aí eu fiz uma compra grande de 10 carros. E o município da senhora está precisando comprar 3 carros. Então, o seu município pegaria carona no meu município para usar a mesma compra daquele veículo? Seria Não, isso? não é do seu município, é da associação da MAG. A MAG Estaria faz usando a uma mesma licitação compra. grande e ela pode oferecer a carona para vários municípios. Quer dizer que a MAG compra e o município pega carona e nem Não, De ela não repente. compra, ela licita licita. e o município pega carona. Por ser só os municípios que são associados com a MAG. E a senhora presenciou, assim, ó, algum item que foi comprado via MAG, um valor maior que seria do mercado? Presenciar, nunca presenciei. Eu ouvi às vezes que eles estavam fazendo licitação de carona, mas eu nunca presenciei o que era, para que era. A senhorita pode nos esclarecer sobre serviços particulares prestados a pedido do prefeito com máquinas e caminhões alugados através da MAG? Então, eu não sei se esses serviços ele fazia particular. Pelo que eu sabia, era nas estradas rurais, né? Se fez, fez diretamente com o prefeito o pedido. Esse serviço de máquinas, eles eram esses platôs, a senhora sabe, tinha conhecimento Não, então, disso? isso daí, esse particular, já pedi diretamente para o prefeito, se alguém Prefeito. pediu, né? Não sei se pediu. E eram essas máquinas que eram contratadas da MAG que fazia esses serviços particulares? Ué, se foi, deve ter sido, porque a gente não tinha outras até comprar, né? Entendi. E tudo a pedido do senhor prefeito? Se teve, eu não sei se teve particular. Se teve, deve ter pedido para o senhor prefeito. Mas outra pessoa teria autoridade para pedir? Para fazer esse serviço? Não entendi isso. Então, o que a gente quer saber é se esses serviços foram feitos, particulares, se era pedido do senhor prefeito. Então, isso eu não sei dizer. Se alguém tinha algum terreno particular e pedia o serviço, deve ter pedido diretamente para o prefeito. Prefeito. Em relação às estradas, algum momento, a senhora, como chefe de gabinete, a senhora presenciou situação que demonstrava preferência do encarregado Leandro ou mesmo do prefeito em cuidar melhor de uma determinada trecho de estrada? Não, isso eu não tinha conhecimento, porque era o Leandro sempre conversava com o senhor prefeito mesmo. Tá. Senhorita Edilane, o senhor prefeito uma vez aqui na Câmara falou para nós, quando ele viajava, a senhorita ficava no lugar dele. A senhorita dava ordem na zona rural para fazer o serviço, a senhora acompanhava o seu serviço, ou a senhora ficava só na prefeitura? Na verdade, eu não posso dar ordem nada, porque ordenador de despesa e quem dá a palavra final é o senhor prefeito. Então, foi o modo de falar carinhoso dele que eu ficava no lugar, porque eu sempre quis ajudar a trabalhar
fazia o meu serviço e eu sempre quis ajudar, mas eu nunca dei ordem para nada, não. E nem zona rural não era o meu pedaço. O meu pedaço era mais na prefeitura mesmo. Zona rural era com os prefeitos e o senhor Leandro. Quando ele não estava, o senhor Leandro ligava para o telefone dele. Em relação ao furto da reta escavadeira da prefeitura, a senhora tem informação de quem que estava trabalhando na propriedade particular em um feriado de carnaval? Então, quando foi dito que foi roubado, eu nem sabia que a reta estava sem diesel e onde que estava. Eu tive conhecimento, porque quando a gente fez o boletim, aí o Lúcio pediu para quem estava dirigindo também ir lá na delegacia, que era o senhor Gilmar e o filho dele, parece. Mas, na verdade, eu nem sabia que a reta estava parada e sem diesel lá na roça. Fiquei sabendo depois que foi roubada, que foi... O senhor prefeito tinha pedido para eu chamar o sargento, que ele tinha dito que tinha sido roubada e quem estava trabalhando nela. Tá. E a propriedade que ela foi roubada, a senhora Então, sabe disse dizer? que era, acho que era na Barra Bela que ele tinha dito. A senhora sabe me dizer se foi aberto um processo administrativo contra esses funcionários que deixaram essa reta escavadeira lá na zona rural? Porque isso é uma gravidade, né? Um furto. Então, a prefeitura teria que ter tomado uma medida disciplinar, né, contra esses funcionários, visto que também não eram funcionários concursados, eram funcionários contratados. A senhora sabe me dizer se foi tomada alguma medida contra eles? Se o senhor prefeito tomou alguma medida? Não, não foi feito processo administrativo. Nesse período que a senhora foi... Que eu fui, não foi feito. Não, mas assim, no período que a senhora foi chefe de gabinete, teve algum outro furto de máquinas que a senhora teve? De máquinas daqui De retas escavadeiras? do município? Não. Estava alugada pelo município? Não, para o município não. Não, a senhora não tem conhecimento. Aí parece que foi roubada a retro dele. Aí ele pediu até para... A MAG ligou para o senhor prefeito perguntando se podia, o encarregado podia levar o dono da retro para mostrar onde que estava sendo feito o serviço dessa retro que foi roubada. E existiu alguma reunião na casa da senhora com o proprietário dessa máquina? Não, Não proprietário existiu? não. Eu sempre prestei minha casa para as reuniões que o prefeito pedia, mas que eu me lembro que o proprietário não. Não. Maria Edilane, no geral, assim, em relação à conservação das estradas, a senhora tinha acesso a questão de valores gastos através de bica corrida, a senhora Não, era só, eu mexi só com os aluguéis mesmo das máquinas. Essa daí era mais Compra o de bica prefeito corrida, com o chefe do departamento de zona rural. eram eles então que É eles faziam. que faziam, eu não sei.
A senhora nunca passou pela... Não, Não, só dos aluguéis mesmo. tá. A senhora saberia apontar algumas propriedades que podem ter mais se beneficiado nos últimos anos e em critério de privilégio ou desigualdades? Eu não sei te informar, porque eu não mexi com essa parte de serviço de zona rural, né? O Leandro que vai te dizer. A senhora nunca presenciou nenhuma reunião do prefeito com algum proprietário de zona rural? Iam muitas pessoas lá e eu não sei te informar se eles iam pedir serviço de máquina, o que que era, eu não sei te falar. Tá. Em relação aos tratores, né, agrícolas, tinha uma forma, um critério de avaliação para estar fazendo esse trabalho? Era o CD? senhor Marcos que fazia a lista das pessoas que procuravam, né? Era todos direcionados a ele. Era ele que fazia a lista para prestar os serviços para eles. A senhora não tinha acesso a essa lista? Não. Era ele mesmo que selecionava? De acordo ia chegando, ele ia selecionando. A senhora nunca viu assim uma pessoa reclamando de ter ficado para trás e outra passado na frente? Não, eles reclamavam quando estragava muito os tratores, né? Que atrasava para ir fazer o serviço para eles. Entendi. O senhor Marcos também trazia comprovante das horas trabalhadas por esses tratores, Não, o gasto do combustível. não, cada dono da propriedade da zona rural que tirava as taxas lá com o senhor Sidney, eles mesmos falavam quantas horas tinham sido feitas na casa deles e tirava as taxas para eles pagarem. A senhora tinha acesso, né? A senhora sabia dos valores gastos na conservação das estradas rurais. A senhora tinha ideia o valor do Não, montante? Nunca Mas tive. a senhora nunca escutou por alto? Não, porque era Não. conversado mais nas reuniões do senhor Leandro com o prefeito mesmo. Com o senhor prefeito. Então a senhora não tem assim, nem como dar uma opinião da conservação das estradas. Não, o pessoal reclamava muito, né? Eu achei que por isso que era alugada muito as retros, né? Porque sempre o pessoal estava reclamando que as estradas estavam ruins. Mas então, como era alugada muitas vezes as máquinas, as estradas então teriam que estarem boas, né? E mesmo assim ainda tinha reclamação? No começo tinha muito, depois pro fim também, antes de eu sair, ainda teve bastante reclamação. Nós tivemos uma informação em relação ao orçamento da ponte da imigração, né? E da água espalhada também. Que esses orçamentos foram direcionados para o gabinete? O gabinete que entregou para o senhor Leandro. O senhor Então, tem essa igual eu falei na informação? reunião, na outra passada, que gabinete, sou a chefe de gabinete, mas gabinete é o senhor prefeito. Então essa informação seria o senhor prefeito passando esses orçamentos? Eu não sei quem ele pediu para fazer os orçamentos dessa ponte. Mas então se ele falou que foi o gabinete, teria vindo então do senhor prefeito. Teria vindo o senhor prefeito, que se fosse da chefe do Departamento de Serviços Rurais, teria sido o senhor Leandro, né?
Senhorita Edilene, a senhora poderá nos dar a informação, pode nos falar o porquê pediu exoneração do cargo de chefe de gabinete? É que eu estava muito sobrecarregada de trabalhos, aí eu fiquei doente, aí eu pedi para sair. A senhora não sofreu nenhuma, assim, não sofreu nenhuma ameaça? A senhora não notou alguma coisa de errado, por isso que a senhora saiu? Não, É. Senhores vereadores, vocês querem fazer alguma pergunta? Passar alguma pergunta para a gente? Bom, senhorita Edilene, a gente agradece por mais uma vez a senhora ter vindo aqui, né, nos dar depoimento, nos ajudar no CPI. E, se necessário for, a gente chama a senhorita de novo. Muito estarei sempre à obrigada. disposição no que for preciso. Obrigada e boa noite.